Clarice à Beira, o livro juvenil como objeto. Diz a epígrafe de Clarice, obra escrita pelo premiado escritor e ilustrador de literatura para crianças e jovens Roger Mello e ilustrada por Felipe Cavalcante. Certos silêncios fazem meu filho dizer: puxa, os adultos são de morte. Os dizeres da escritora Clarice Lispector introduzem a aventura da menina de mesmo nome, protagonista e narradora da história, que diante do desaparecimento misterioso de sua mãe e da ausência repentina de seu pai, vive dias de angústia e incompreensão em um cotidiano agitado, ao lado de familiares e estranhos na cidade de Brasília. Dotada de tempo e enredo pouco delineados, a narrativa consiste nas andanças de Clarice ao lado de adultos aparentemente perturbados e de seu amigo Tarso, que, assim como ela, não entende as razões pelas quais seu cotidiano se transformou radicalmente da noite para o dia. Os tais certos silêncios mencionados por Lispector, as frases interrompidas, as perguntas não respondidas, os gestos cifrados e as ações sem sentido evidente preenchem a atmosfera dessa obra, cuja perspectiva é centrada nessa jovem garota que, sem saber, está sofrendo as consequências do violento regime ditatorial brasileiro das décadas de 60 e 70. Se a aproximação ao universo clariciano é deixada à mostra por Roger Mello desde o início do livro, que até mesmo batiza sua protagonista com o nome da escritora, o autor também se avizinha de artistas como Marina Colasanti, Bartolomeu Campos de Queiroz ou Lígia Bojunga, ao trazer a temática da perda, do sumiço e da experiência de morte para o rol dos assuntos tratados pela chamada literatura juvenil brasileira contemporânea. Narrativas como Vermelho Amargo, de Queiroz, Corda Bamba, de Bojunga, além de muitas outras, descrevem a experiência de pré-adolescentes ou adolescentes em situações extremas, não só de perda, mas também de bullying, racismo, pobreza e as dificuldades que enfrentam diante de sua posição vulnerável para lidar com tais desafios. É notável, nesse sentido, a lembrança de que Clarice é também o nome da personagem de Bojunga, que, em um abraço, é estuprada e assassinada aos 7 anos. Já a narrativa aqui analisada é marcada pela violência espectral do não dito. O silêncio que é instaurado pelas instâncias de poder governamentais atravessa os núcleos familiares e chega à ponta mais fraca da cadeia das relações humanas, a criança e o jovem. À mercê dos acontecimentos que não compreende, Clarice não tem outra saída senão acompanhar sua tia em idas e vindas pela cidade, seja para tirar livros no lago, seja para ir à casa de conhecidos e retirar de suas estantes certos livros, principalmente os de capa vermelha, que por razões que não estão ao seu alcance se tornaram perigosos de repente. Ela tampouco entende a razão do sumiço de sua mãe, nem se um dia voltará, e sente, por meio da fala dos adultos, a presença ameaçadora deles, aqueles que não podem ser nomeados, mas parecem ser os culpados pela angústia que a toma. Clarice olha de baixo para cima em direção a este mundo sobre o qual parece não ter nenhuma influência. E, com exceção dos momentos em que está em companhia de seu amigo Tarso, permanece solitária, envolta em observações e reflexões sobre o seu redor, buscando montar ao menos algumas peças desse quebra-cabeça que lhe foi imposto pela vida. Logo no início da narrativa, ao observar sua tia e a mãe do Tarso tirando livros da ponte, ela diz: quando os adultos chegam ao ponto de amarrar livros com pedras, falam coisas sem sentido. Pedras e livros agora parecem fazer parte de um mesmo mundo, não sei. Se nada faz sentido, procuro entender um movimento sem sentido, a mão da minha tia, esquecida do fio que não existia, ajeitando o pano da blusa. E logo em seguida, ela diz: eu queria também olhar as coisas de um jeito diferente, olhando como uma criatura do espaço olha. Queria poder colocar o olho na ponta do nariz, o olho na ponta dos dedos, o olho na barriga. O olho, assim na ponta do meu dedo, vai aonde a janela acaba, aonde o horizonte se inclina. O horizonte começa aqui dentro do carro e não para de se espreguiçar. A vontade de olhar as coisas de um jeito diferente parece ser a mesma de outros narradores de Roger Mello, do menor grão de areia do deserto, em Reduana, que observa as injustiças sofridas pela primeira escritora do mundo, da filha de Inês de Castro, que assiste a mãe sendo assassinada, em Inês, do marimbondo que acompanha a triste realidade de um menino que trabalha em uma mina de carvão, em Carvoeirinhos. Todos esses narradores são espectadores de algum tipo de violência. Ou, como é o caso da filha de Inês e também de Clarice, são diretamente afetados por ela. Mas todos eles são também narradores personagens que farejam um olhar original para o mundo,
e parecem estar em busca da beleza possível em um ambiente marcado pela dor. O Grão de Areia, ao acompanhar a história de Enredoana, diz: a maldição de Enredoana pareceu um poema. A filha de Neide Castro, pressentindo a morte de sua mãe, desabafa: um dia eu corri para me esconder do João e me perdi de mim mesma. De medo, escondi um passarinho na mão. Foi como se eu escondesse o universo. A respiração dele, apressada, me soprou assim: Inês. Essas vozes parecem ser mudas aos ouvidos do outro, um grão de areia, um inseto insignificante, uma criança e uma jovem com pouco espaço no mundo. E tal posição os proporciona um ponto de vista único diante do que vem, além de envolvê-los em certa aura de mistério. São narradores que observam e experimentam o mundo à sua maneira, e por essa originalidade de perspectiva, forjam um ambiente moldurado pelo silêncio de quem não é escutado, mas também pela poesia e reflexão. As soluções estéticas de Mello, como frases curtas e marcadas, elipses, metáforas, marcam todas essas narrativas e contribuem para a criação de tal atmosfera. Assim, o autor, reconhecido principalmente pela sua obra infantil, sendo o primeiro latino-americano a ter sido laureado com o prêmio Hans Christian Andersen na categoria Ilustração, segue em seu escrito para jovens com a disposição de dar voz aos oprimidos, como quis Augusto Boal, e de trazer para a literatura infantil e juvenil a discussão de temas considerados tabus, na esteira de outros escritores do gênero. Rompendo os limites entre o que tradicionalmente seria tido como apropriado para crianças ou para adultos, Roger Mello é mais um dos artistas a moldarem a chamada literatura de fronteira, obras que, tanto pela sua temática quanto pelo seu trabalho com a linguagem, não se adequam a padrões etários pré-estabelecidos. Com efeito, diante de uma conjuntura histórica pouco afeita a dicotomias totalizantes, o escritor parece borrar não só as divisões etárias, mas também contribuir, como se verá adiante, com a desmistificação de binômios como oralidade e escritura, cultura erudita e popular, que acompanham a história da arte há muitas décadas. A preocupação artística de Mello se mostra além de qualquer categoria. Assim, o que dá ritmo à trama é mesmo o olhar de Clarice e sua busca, e como Marimbondo, a filha de Inês ou o Grão de Areia, sua posição é desprivilegiada, mas é esse lugar particular no mundo que oferece a ela e a seu amigo Tarso o paradoxal privilégio de poder ver o redor a partir de uma lente mais instigante, a despeito de toda a dor. Em determinados pontos da narrativa, Clarice parece estar entre a realidade e a fantasia, em uma espécie de devaneio. Ela diz: às vezes acontece de o sono vir quando abro o livro que Tarso deixou comigo, como a sombra de uma cantiga para fazer o rei Sejong adormecer. Como sei que estou tendo uma lembrança do futuro? É a mesma lembrança de sempre, só que é mais amarela. Ao mesmo tempo que Clarice é obrigada a lidar com dificuldades que lhe exigem a maturidade de um adulto, e vive ela assim o avesso da infância ou da pré-adolescência, a garota também se permite sonhar. E é por essa narradora atenta aos detalhes à sua volta e às sensações que o mundo lhe causa, mas pouco interessada em descrever fielmente os acontecimentos por ela vivenciados, que o leitor é conduzido ao longo da trama. Não à toa, então, o enredo é escasso de eventos dignos de nota, o tempo não se define cronologicamente e a fragmentação e os lapsos são recorrentes. Os artifícios de linguagem empregados pelo autor sustentam, nas entranhas do texto, a personalidade de Clarice, que parece escolher o alheamento como forma de mitigar o sofrimento que o real lhe impõe. E resta ao leitor o contato com um mosaico em que os cacos estão colocados arbitrariamente lado a lado. É interessante observar que, se cabe ao leitor desvendar tal quebra-cabeça, ele pode, ironicamente, ser capaz de entender o drama de Clarice melhor do que ela mesma, caso tenha conhecimento da história brasileira e do período dos anos de chumbo. Mesmo que não exista no texto e nas ilustrações menções diretas a esse momento da política do país, o cenário é facilmente apreendido por aquele que traz, além da distância temporal em relação aos fatos narrados, também essa referência histórica. Por outro lado, o leitor que desconhece o momento da ditadura militar no Brasil terá uma visão mais colada ao olhar da personagem. Assumindo a posição já discutida de que a obra em questão pode ser apreciada por leitores jovens e adultos de diversas faixas etárias, evidencia-se aqui as diversas e infinitas possibilidades de leitura oferecidas por Clarice. Como afirma a crítica Regina Dal Castagnet, o narrador suspeito exige um leitor compromissado, e essa parece ser a única prerrogativa para adentrar o universo de Roger Mello. Esse narrador suspeito, diz ainda Dal Castagnet,
É também característico da narrativa de ficção brasileira contemporânea. Salvo raras exceções, essas instâncias desafiam o leitor por meio de suas dissimulações e de seu desprezo pelas relações de causa e efeito e espaço-temporais que regiam a literatura até meados do século XIX. Roger Mello se insere, assim, na tradição de escritores e narradores nacionais, seja da chamada literatura infanto-juvenil ou adulta, que questionam, refletem e expõem suas angústias diante de um mundo descontínuo que caminha mais rápido que o próprio pensamento e deixa pouco espaço para a consolidação da experiência, aquela capaz de dar sentido ao vivido. Os pensamentos, devaneios e conversas de Clarice se dão em movimento, entre a casa de um parente e um desconhecido, no carro com a missão de esconder livros ou encontrar alguém misterioso. Suas ideias vêm e vão à medida que seu corpo se transporta pelo espaço, como ela mesma diz. Dentro do carro, vendo as coisas correrem na cabeça da gente, só que na direção contrária. A situação da protagonista é provisória, seus trajetos são errantes e percorrem um cenário que se configura como um labirinto distópico. O espaço por onde anda a personagem é a cidade de Brasília, lugar projetado por arquitetos e artistas como um empreendimento singular e utópico. Ao contrário da maior parte das cidades brasileiras, que cresceram desordenadamente, a capital federal teria sido pensada para acolher democraticamente seus cidadãos e oferecê-los os melhores recursos para suas realizações pessoais e em comunidade. As menções a Niemeyer e a outros artistas da cidade ao longo da narrativa funcionam como laivos de beleza, de um ideal, o cheiro de maçã que toma o protagonista em determinados momentos e contrasta com a aridez constante do ambiente em que se encontra. Nesse sentido, a cidade oferece a Clarice disparadores à sua fruição imaginativa, mas a despeito de ter sido projetada como um espaço agregador e belo, não deixa de ser um cenário onde sua mãe desapareceu e que revela também em todos os cantos lembranças de seu atual terror. Assim, a Brasília algum dia utópica, hoje, no tempo da narrativa, realiza-se como um terreno distópico de violência e repressão. No entanto, esse pêndulo entre o que poderia ser e o que é, utopia e distopia, parece refletir o próprio interior já tematizado de Clarice, que acompanha os narradores brasileiros contemporâneos em sua perspectiva desiludida, ao mesmo tempo que sua condição de criança permite a ela que devaneie e veja alguma esperança no mundo do lado de fora da janela do carro. Clarice Lispector, em uma das crônicas que escreveu sobre Brasília, dá elementos a esse raciocínio. Ela diz: se eu dissesse que Brasília é bonita, veriam imediatamente que gostei da cidade, mas se digo que Brasília é a imagem da minha insônia, vem nisso uma acusação. Mas a minha insônia não é bonita nem feia. Minha insônia sou eu. É vivida, é o meu espanto. Quando morri, um dia abri os olhos e era Brasília. Além do vento, há uma outra coisa que sopra. Só se reconhece na crispação sobrenatural do lago. Em qualquer lugar onde se está de pé, criança pode cair e para fora do mundo. Brasília fica à beira. Assim como Brasília fica à beira, Clarice parece estar à beira, nesse movimento pendular entre dor e prazer, entre usufruir de sua infância imaginativa e ser obrigada a lidar, a partir dos recursos que tem, com alguns dos sentimentos mais desafiadores aos quais o ser humano é exposto ao longo da vida. Canta Caetano Veloso, em homenagem a outra icônica cidade brasileira, traçando uma síntese oportuna. E quem vem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te realidade, porque és o avesso, do avesso, do avesso, do avesso. Essa utopia às avessas, o espaço labiríntico, ao mesmo tempo fértil e árido, nas palavras de Lispector, este grande silêncio visual que eu amo, se transpõe para as páginas do livro em um projeto gráfico que, com seus espaços em branco, a mancha reduzida de texto na página, as ilustrações em apenas 2 cores, expande o não dito e as entrelinhas deixadas pelas palavras. O laranja vibrante grita a dor de Clarice, mas revela também a sua potência, e o azul marinho e seus variados tons e texturas levam o leitor à atmosfera enigmática preponderante. A permanência desde a sobrecapa até o fim do livro, de figuras caleidoscópicas, estabelece-se como fio condutor da narrativa visual, e tais imagens comungam pelo traço com o estilo elíptico das construções verbais. Texto visual e verbal, assim, se unem para formar aos olhos do leitor o quebra-cabeça presente na mente de Clarice, e a capa vermelha, com letras coreanas, que se revela embaixo da sobrecapa, reforça a mesma atmosfera misteriosa, além de trazer o objeto livro para o interior da narrativa. O livro vermelho coreano, que carrega Tarso, amigo de Clarice, apresenta esse alfabeto indecifrável aos olhos dos 2 brasileiros,
e sua capa vermelha como os livros proibidos e jogados pela ponte por seus familiares. A capa da obra de Roger Mello, que reproduz o livro coreano em todos os exemplares comercializados, cria a ilusão de que é o mesmo livro de Tarso que está nas mãos de cada leitor. Assim, a história de Clarice, vítima do regime ditatorial em vigor no país de 64 a 85, imediatamente se transpõe para o tempo atual de quem lê, como se os livros proibidos simbolizados pela capa vermelha ainda existissem, ainda trouxessem perigo aos olhos de alguns. Como pensador do livro ilustrado no Brasil, o autor, ao lado do ilustrador e designer gráfico Felipe Cavalcante, concebe texto, imagem e materialidade do objeto de forma a expandir o sentido da narrativa. As diversas linguagens, cada qual com sua especificidade, têm papel indispensável na criação do sentido completo da obra, tal qual a imagem de um caleidoscópio. E a capa vermelha, por trás da sobrecapa, constitui-se como uma miragem metaficcional, e é o único elemento narrativo que, levando o leitor a entender que está com o livro proibido em mãos, faz menção direta a uma possível crítica ao momento contemporâneo, em que os livros infantis se tornaram alvo de diversos tipos de censura. O efeito criado é uma forma de mise en abîme, na qual o leitor, de posse do objeto, imediatamente se vê espelhado na vida da protagonista e entende a própria história como um segundo enquadramento da mesma sequência. E assim, o silêncio experimentado pela personagem ecoa nos tempos atuais, em que tanto se grita e tanto se tenta calar. Os recursos do livro ilustrado, o suporte híbrido que já há algumas décadas vem sendo alvo das pesquisas acadêmicas da área de literatura para a infância, aqui são usados pelo autor em uma obra considerada juvenil, gênero que trabalha tradicionalmente apenas com texto ou que soma a ele poucas imagens em forma de vinheta. E o resultado da inserção de elementos gráficos, que dependem também de um processo industrial, é uma narrativa de ficção que se expande e transforma-se em um objeto para além da palavra, que dispõe de recursos mais variados na composição de seu significado, como é o caso da capa vermelha. Dessa forma, como visto, Roger Mello acompanha algumas das tendências dos escritores brasileiros contemporâneos, mas também aponta, ao lado de outros pensadores do livro ilustrado, caminhos para que a chamada literatura adulta, ou mesmo juvenil, possa aumentar a gama de recursos à mão do autor ao pensar a sua obra, ou até mesmo para que se possa alargar a compreensão daquilo que se entende por narrativa de ficção hoje.